tempo ano passado. Passou muito tempo, né? Então, boa noite a todos e a todas. Nós estamos iniciando a nossa segunda fase do projeto de extensão às áreas de atuação do operador de direito. Agradecemos a presença de todos, especialmente o Dr. Renan Vinícius Sotomayor, que disponibilizou o tempo dele para uma conversa conosco sobre a sua atividade, que é tão importante para o nosso ambiente social. Então, nós contamos também com a presença do professor José Antônio Calegari, da Juliana Sali, da Mariana Ferreira, que estão na produção aqui hoje também, nos auxiliando, né, nessa live. Boa noite, eu sou a Juliana, a bolsista do projeto de extensão às áreas do operador do direito, que é coordenado pelo professor Davi, auxílio do professor Calegari. Agora eu vou ler um pouco do currículo do nosso palestrante, o Renan Vinícius Sotomayor. Ele é defensor público federal, mestre em Sociologia e Direito pela UF, foi secretário-geral da União entre 2018 e 2019 e presidiu o Conselho Nacional de Direitos Humanos em 2020. Atualmente é defensor regional de direitos humanos no Mato Grosso e integra o grupo de trabalho das comunidades indígenas da DPU. E agora eu vou passar a palavra para a Mari, que vai ser mediadora junto comigo hoje. Boa noite a todos, boas-vindas e agradeço novamente ao Renan. Bom, além de mim, que sou extensionista voluntária, também tem a Ju, e hoje contaremos também, como o professor falou, com ele, o Davi, e com o José Antônio Calegari. E aí agora damos início, pedimos que todos permaneçam presentes para depois marcar o formulário de presença que encaminharemos pelo chat, e também estamos recebendo as perguntas, então fiquem à vontade e daremos início agora ao projeto. Está sem som, Renan? Está mutado. Está sem som, Renan. Perdão, estão me ouvindo? Agora foi. Tá. Sim, estamos ouvindo. Então, boa noite a todas e todos. Dizer que é uma honra muito grande estar aqui nesse projeto de extensão, na UF, faculdade, tive a honra de fazer o mestrado no PPGSD, e acho que por isso que eu estou aqui também, porque a gente se conheceu através do Lúcio, né, Calegari? Então, a gente tem essa grande oportunidade de poder bater esse papo com vocês, vou falar um pouquinho da minha trajetória e abrir para pergunta para a gente poder conversar de forma bem informal, assim. E aí falou um pouco aqui no cronograma que me passaram sobre a área de atividade. Então, eu sou defensor público federal, atualmente defensor regional de direitos humanos aqui no Mato Grosso. Eu fui, como foi falado, só que falou secretário da União, fui secretário-geral de articulação institucional da Defensoria Pública da União, e passei por alguns lugares, assim, no Brasil. Tive essa oportunidade, a gente falava antes com o professor Davi, e também com o Calegari, sobre como existem vários Brasis, né? E eu acho que na minha profissão eu tive um pouco essa oportunidade. Explicar um pouco para quem está no começo da faculdade, né? A Defensoria Pública da União, de acordo com o artigo 134 da Constituição, ela tem uma função muito importante de promoção de direitos humanos, traduzindo isso de forma sintética, né, de promoção de direitos humanos para grupos vulnerabilizados, né, e prestar assistência jurídica a quem não pode pagar advogado e promover direitos humanos, que é uma expressão mais ampla. E aí a gente tem a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública dos Estados. Então, assim, a gente tem matérias, né, afetas à Justiça Estadual, existe a Defensoria Pública dos Estados, e matérias afetas à Justiça Federal, Justiça Militar, todas as justiças federais, existe a Defensoria Pública da União. Infelizmente, a Defensoria Pública da União ela não está na maior parte das subseções da Justiça Federal. A gente tem, para vocês terem uma noção da desigualdade, e a gente está aqui falando de promoção de direitos humanos para grupos vulnerabilizados. E aí a gente já pode perceber como o nosso Brasil, o nosso Estado brasileiro trata os vulneráveis.
A gente tem a Defensoria Pública da União hoje em cerca de 28% das subseções da Justiça Federal de todo o Brasil. Então, assim, olha que absurdo. Só existe DPU, por exemplo, a gente está falando da UF Macaé. Macaé tem Justiça Federal, mas não tem Defensoria Pública da União. Então, assim, há uma omissão da União, do Estado brasileiro, em implementar, de fato, a Defensoria Pública da União em todas as subseções da Justiça Federal. Então, assim, onde tem... E aí, por exemplo, juiz federal tem em Macaé? Tem juiz federal. Tem Ministério Público Federal? Tem Ministério Público Federal. Tem Advocacia da União? Tem Advocacia da União. Então, assim, o Estado, se alguém for processado na Justiça Federal, vai ter um juiz federal lá, vai ter o Ministério Público Federal lá para acusar em ações criminais, tem alguém para defender a União, algum advogado público, né, algum membro da AGU. Agora, para a defensoria, para defender quem não pode pagar advogado, a gente tem em Macaé? Não tem. E acaba sendo uma função absorvida pela advocacia dativa, que é onde não tem defensoria estruturada, como a gente faz aqui no Brasil, às vezes, um jeitinho para a pessoa poder ter uma assistência jurídica, mas não é um modelo constitucional. A nossa Constituição, e a gente fez até uma emenda constitucional para ter defensoria pública, que é a emenda 80. Mas, infelizmente, vem teto de gastos, vem novo arcabouço fiscal, e o Estado brasileiro não estrutura a sua Defensoria Pública da União. E isso acaba sendo um reflexo muito grave nas pessoas que não podem pagar advogado e que querem demandar na Justiça Federal. Então, assim, só fazendo esse paralelo, porque eu estou falando de um lugar e onde não existe Defensoria Pública da União. E por que a Defensoria Pública, por que foi meu objetivo? E durante a faculdade, eu sou niteroense, né? E eu sempre quis esse olhar, eu sempre tive esse olhar de direitos humanos, sempre não, mas assim, principalmente já antes da faculdade, sempre tive uma visão muito... A desigualdade sempre me afetou. E eu sempre pensei como, a partir do direito, a gente lidar com essa sociedade desigual, racista, que a gente tem em nosso país. Assim. Então, acho que assim, a Defensoria Pública das Carreiras foi, para mim, a que mais se adequou à minha filosofia de vida, digamos assim. E aí, assim, também contando um pouco do meu histórico, eu tive um passado de não estudo. No meu segundo grau, no meu segundo ano, no ensino médio, eu era péssimo aluno, não sei se o Calegari sabia, o Lúcio sabe. Então, assim, só que eu brinco sempre que é a literatura que me salvou, porque eu não estudava nada no colégio, mas eu estava sempre lendo livros. E aí, o que acontece? Chegou na faculdade de Direito, aí, obviamente, eu também não estudei para o vestibular e, naturalmente, não fiz uma faculdade pública, fiz uma faculdade particular, porque eu não estudava, não tinha a mínima condição de passar no vestibular, porque eu não estudava, eu estava lendo livro de literatura, em português, literatura eu ia bem, mas nas outras matérias eu não estudava. Eu gosto sempre de falar isso para mostrar também a importância da gente explicitar as nossas vulnerabilidades e de também não ficar criando histórias equivocadas sobre si mesmo, né? Mas eu sempre falo que a literatura me salvou, porque e a leitura, o hábito da leitura foi fundamental para eu poder depois passar no concurso. E aí, durante a faculdade, eu fiz a Estácio, no Rio de Janeiro, eu tinha um complexo muito grande, Calegari e Davi, porque eu fazia assim, eu falava assim, cara, eu faço faculdade particular, então, assim, pô, o pessoal da pública deve estar estudando muito e tal. Então, assim, ter esse complexo, para mim, foi fundamental, porque aí, desde o primeiro período da faculdade, eu comecei a estudar muito, desde sempre, assim, e isso é uma coisa que eu gosto de compartilhar para os alunos e graduandos, que é uma coisa, assim, central, perceber que a faculdade é uma oportunidade que vocês têm única na vida, assim. Não adianta, tem gente que às vezes fala de concurso, quando eu me formar, eu vou começar a estudar para o concurso. Normalmente, quem fala isso, normalmente não passa nunca num concurso. Então, assim, com exceções. A gente percebe como é importante a gente ter a base, e isso foi muito importante para mim. Então, como eu tinha realmente esse complexo de fazer uma faculdade particular, eu estudava muito. E aí eu comecei a passar em concursos de estagiário.
Na época eu fui estagiário do Ministério Público Federal, aí eu saí, como eu queria ser defensor, eu saí do estágio do Ministério Público Federal para o estágio na Defensoria Pública, que na minha época não era remunerado, mas eu já queria ser defensor público. Então, assim, uma coisa que eu falo sempre quando eu vou falar para alunos de graduação é que aproveitem esse momento. Porque, por exemplo, quando a gente vai estudar, sei lá, ato administrativo em direito administrativo, você vai ficar 6 meses estudando aquela parte geral do direito administrativo, poderes, ato. Nunca mais na vida você vai ter oportunidade de fazer isso. Se você, for estudar para um concurso, tem milhares de matérias. Na DPU, por exemplo, cai penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional, administrativo, tributário, trabalho, processo trabalho, internacional público, internacional privado, direito previdenciário, cai, já falei penal militar, só o penal militar, cai filosofia, sociologia e ciência política. Pelo que eu me recordo, são essas. São 21 matérias que tá. Então, assim, ato administrativo vai ser um ponto que você vai ter que já estar somatizado, já vai ter interiorizado todo esse conhecimento. E aí, se você não faz uma base na faculdade, isso fica muito, muito difícil para depois você correr atrás. A minha experiência dos meus amigos que não estudaram na faculdade, que ficava assim, não, depois eu faço um cursinho, depois eu passo. A vida não é assim, porque esse momento que vocês estão tendo com um professor, 6 meses estudando contratos, 6 meses, aproveitem isso, peguem livro, 1, 2 livros, leiam esses livros com muita, para poder fazer uma base. Isso para mim foi fundamental. E aí na faculdade eu fui estudando cada vez mais, e quando eu me formei, logo depois eu passei para analista do Ministério Público do Estado do Rio, quando eu tinha 4 meses de formado, e aí eu queria ser defensor, eu segui estudando, e aí 3 anos depois de formado, eu passei para a Defensoria Pública da União. E aí, assim, essa coisa do estudo, como é importante, você pensa numa prova oral, eu lembro sempre, assim, como foi tenso passar por uma prova oral. Você pega direito administrativo, direito civil, foi uma pergunta, no mar do direito civil, você tem uma pergunta. Então, assim, como é importante ter esse olhar de perceber a oportunidade que vocês estão tendo de poder estudar, se debruçar sobre as matérias. Então, assim, esse é um conselho que eu dou para quem está estudando e que quer concurso, e não só quer concurso, se você quer ser advogado, advogada. Então, assim, como é importante você estudar, porque depois, quando seu cliente precisar, você às vezes não vai ter nem tempo, você vai estar numa audiência e aquele estudo que foi fundamental para você poder conseguir uma solução jurídica. E aí fala aqui no roteiro, me perguntaram sobre as peculiaridades da área de atuação. Então, uma das peculiaridades da Defensoria Pública é conviver com a angústia desse nosso país desigual, como a gente está falando. Então, assim, uma das primeiras... eu passei no concurso, tomei posse em 2013, e aí a primeira lotação foi Roraima, lá em Boa Vista, capital de Roraima. E aí, assim, aí já vai. Eu, assim, nunca tinha viajado, feito algumas viagens pelo Brasil, mas não conhecia o norte, assim, porque no nosso país dificilmente a gente viaja assim tanto para o norte, né? Então, assim, essa peculiaridade de poder sair, de conhecer, como a gente já falou aqui, que é a expressão do Darcy Ribeiro, conhecer esses outros Brasis. Eu lembro, Davi, que eu atuei na área criminal em Roraima, e aí eu lembro de um indígena preso, e aí, assim, eu, garoto do Rio, acostumado com coisa, eu falei assim, cara, vou pedir o comprovante de residência. Como é que eu vou fazer para esse indígena, para pedir a liberdade dele? E aí? Aí o pessoal falou, os estagiários, falou, não, doutor, tem o Tuxaua. Eu nem sabia o que era Tuxaua. No norte, principalmente em Roraima, as lideranças indígenas têm esse nome, assim, lá tem muitos lugares que não é o cacique, é o Tuxaua, que é como se fosse uma liderança administrativa. Aí eles falaram, não, doutor, você pede uma declaração do Tuxaua, e aí eu, aprendendo o Tuxaua, que eu nunca tinha ouvido falar o que era, aí você pede uma declaração do Tuxaua e ele dá uma declaração para você que aquele indígena mora naquela aldeia. Eu falei, aí você tem que ligar para tinha um orelhão na aldeia, que na época o pessoal estava sem celular, e aí assim, a gente conseguiu, aí eu fui entrando em contato com outras
formas de viver, outras alteridades. E aí foi muito interessante. E aí eu saio. Aí eu fiquei pouco tempo, fiquei uns 6 meses lá, mas que já impactou bastante na minha experiência interna de lidar com povos indígenas. Foi a primeira vez que eu comecei a lidar. E aí eu me removo para a Baixada Fluminense. E aí eu vou para a Baixada Fluminense e aí eu lido com o Brasil profundo em outro sentido. Então, assim, a falta de políticas públicas. Quantas pessoas... Eu atuava muito na área de saúde no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. E aí, assim, quantas pessoas morreram por não ter atendimento médico? Aí eu fui percebendo o genocídio do povo negro no aspecto da saúde. As pessoas, assim, não é porque não tinha tratamento. Não, tinha tratamento, mas simplesmente há uma conivência da nossa sociedade de deixar as pessoas morrendo no SUS sem tratamento médico. Então, foi uma área muito pesada. Eu tinha modelo, Calegari, de petição por morte. Assim, eu tinha um modelo revoltado, que eu botava assim, quando eu pedia, assim, eu entrava com a ação em Caxias, que era muito ruim. Eu lembro que os juízes de Caxias, na época que eu atuei, indeferiam todos os pedidos de liminares. E aí eu entrava com essas ações, o juiz falava, não tem urgência, ou falava assim, essa é uma situação... Tinha uma juíza que dava uma decisão, falava, eu lembro dessa decisão, ela falava assim, a situação é muito triste, mas não há nada que o judiciário possa fazer. E aí, a pessoa morrendo, e aí os assistidos falando comigo, doutor, mas e se não... Aí eu recorria, mas aí o pessoal falava, doutor, mas e se não der tempo, o que vai acontecer? E aí depois você vai vendo, e é isso, quando fala de vantagens e desvantagens da área de atuação, a defensoria, a gente lida com a dor de uma forma muito próxima, assim, porque o juiz, ele indefere a petição, indefere o pedido, ele não vai nem ver essa pessoa. Você não, você está ali lidando com a pessoa, você vai dar a notícia que a liminar foi indeferida. E aí, na Baixada Fluminense, eu começo a atuar também com uma outra atuação que foi muito importante e que impactou a minha vida de forma, assim, muito impressionante como isso foi importante para mim, como impactou o trabalho com a população em situação de rua. Eu começo a trabalhar com pessoas em situação de rua na Baixada Fluminense, percebendo que a Defensoria Pública deveria ir à rua, porque a gente não pode... O nosso modelo de assistência jurídica, eu escrevi um pouco sobre isso na minha dissertação de mestrado na UF, que é Defensoria na rua, limites e possibilidades do acesso à justiça à população em situação de rua. Porque o que eu pensava e penso, né? Você tem um modelo de assistência jurídica da Defensoria Pública, ela é muito baseada na pessoa teve seu direito violado, ela procura a Defensoria Pública. Mas, gente, a pessoa em situação de rua, ela está numa violação extrema de direitos humanos. Ela não sabe, muitas vezes, da existência da Defensoria Pública. Então, eu vou pressupor que a pessoa, tive meu direito violado. Existe, de acordo com a Constituição, uma Defensoria Pública do Estado e da União. Se for uma demanda previdenciária, por exemplo, eu vou procurar a Defensoria Pública da União. Se for uma demanda civil da Justiça Estadual, eu vou procurar a Defensoria Pública do Estado. Essa não é a realidade. Então, assim, a Defensoria tem que se preparar e cada vez mais ir até essas pessoas. E aí a gente começou no Rio de Janeiro, eu me removi depois para o Rio, segui atuando, uma atuação proativa, a gente percebe a importância da Defensoria Pública estar na rua verificando essa situação de violações. Tem pessoas que não têm documentação, tem pessoas que têm benefícios previdenciários. Teve um caso, quando eu fiz um itinerante recentemente no Rio, que eu fui até esse itinerante, a gente via pessoas em situação de rua que tinha direito a um benefício de prestação continuada. E aí, um parênteses, o que é um benefício de prestação continuada? É um benefício previsto no artigo 203, inciso 5 da Constituição, que toda pessoa com deficiência ou pessoa idosa em situação de vulnerabilidade, então, pessoa com deficiência ou pessoa idosa, que é considerado 65 anos pela lei, em situação de vulnerabilidade, tem direito a um salário mínimo. Esse benefício ele foi regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social e ele tem matriz constitucional. Então, às vezes, a pessoa está em situação de rua e ela tem 65 anos. Aí ela já está em situação de rua, ela está vulnerável.
e ela tem 65 anos de idade, então ela tem direito ao benefício. Só que o INSS, por exemplo, ele não vai até a rua fazer... É uma briga e um diálogo que eu estou tendo, que eu quero ver agora se a gente consegue aprofundar, a importância da busca ativa também do INSS. Porque a pessoa está lá, às vezes ela não sabe disso, ou também tem uma descrença muito grande no Estado. Muitas vezes eu, na rua, via, dialogando com as pessoas, a pessoa falava assim, não vou, já tem. E como a defensoria é pública, como eu falei, às vezes essa descrença que ela tem no Estado se transmite a tudo. Então, assim, você, enquanto agente do Estado, você tem que mostrar para essa pessoa a sua instituição, a face da sua instituição. Tem uma expressão que um colega antropólogo diz, né, que é a ponta do Estado, quando o Estado se torna ato, que muitas vezes é essa violação de direito. E aí eu conto o caso de uma mulher deficiente visual que eu conheci no Rio. A gente estava numa audiência pública em 2016, na Defensoria Pública do Rio, e foi muito interessante, porque a população em situação de rua foi em massa para a Defensoria Pública do Rio. Até hoje, a população em situação de rua está na frente da Defensoria Pública do Rio, por confiança que tem na Defensoria Pública. E aí a gente fez essa audiência abrindo as portas para a população em situação de rua. E aí eu conheci uma mulher em situação de rua, que era cega, estava grávida, e aí a primeira coisa que eu perguntei foi, você tem benefício de prestação continuada? Na época eu coordenava saúde no Rio de Janeiro, eu já tinha me removido do Rio para Baixada, da Baixada para o Rio, e aí ela falou assim, eu nunca consegui. Eu falei, por quê? Ela, dá algum problema no meu comprovante de residência, no meu endereço. Eu falei, tá, vai amanhã na Defensoria, na Câmara de Resolução de Litígios em Saúde, Rua da Assembleia. Aí ela foi lá. E aí foram ver, o cartão de saúde dela ainda estava vinculado à Volta Redonda, porque ela originalmente é de Volta Redonda. E aí ela não conseguia atualizar no CRAS, no Centro de Referência da Assistência Social, o cadastro dela, e ela não conseguia também consulta no Rio de Janeiro. Aí, por isso que eu falei, quando o Estado se torna ato. Eu gostei muito dessa expressão do meu colega Tomás Mello, que fez uma tese sobre pop rua, até na UF, no PPGA da UF. Quando o Estado se torna ato, aquela pessoa tem o direito, ela é uma pessoa com deficiência visual, está em situação de rua, estava grávida. Então, de acordo com a Constituição, e por isso que eu acho muito importante a gente sempre pensar na realidade, a gente dialogar com as realidades, não ficar só no mundo normativo e esquecendo a realidade. Uma vez eu tive a reunião com o ministro Carlos Aires Brito, ministro aposentado do STF, e ele citou Tobias Barreto. Direito não é só aquilo que se sabe, mas também aquilo que se sente. Então, a gente tem que olhar para a realidade. Porque na faculdade de Direito, muitas vezes, a gente é forjado para não ver. A gente olha e não vê. Cai no mundo normativo fechado, hermético, e não enxerga a realidade de desigualdade abissal, de racismo abissal que a gente vive. E aí, essa mulher a gente conseguiu adequar o cartão de saúde dela. Aí eu falei assim, esse caso é tranquilo. Ela está em situação de rua. Ela é uma mulher com deficiência visual grave, severa. Ela quase não enxergava. Ela está grávida. Óbvio que o pessoal do INSS vai ter um super bom senso para ela. Aí ela foi no INSS. Ela foi no INSS com uma assistente social do Centro Pop, que é o dispositivo da assistência social que busca dar assistência à população em situação de rua. E aí ela vai no INSS, aí o que a atendente lá do INSS pede para ela? Comprovante de residência. Ela está em situação de rua. Então, assim, a senhora falou, cara, que coisa surreal. Aí a assistente social, que estava com ela, chegou e falou assim, não, ela está em situação de rua, toma aqui uma comprovação do Centro Pop, que acompanha ela, que ela está em situação de rua. Aí você pensa, alguém do Estado está mostrando, uma servidora pública, assistente social, a Evelyn, que é uma assistente social do Rio de Janeiro, a Evelyn fez essa declaração, deu para servidora. Aí a servidora falou assim, não, isso não é comprovante de residência, não vou aceitar. Não vou protocolar o benefício de prestação continuada. Mais uma vez, benefício de prestação continuada
uma pessoa com deficiência, mais vulnerabilidade ou idosa. Ela é uma pessoa com deficiência que estava em situação de rua, então, óbvio que estava em vulnerabilidade. Mas a condição para o exercício do direito, e eu debati isso na dissertação, que a gente aprende, né, que, tipo, a personalidade, a aptidão genérica para contrair direitos e obrigações, parará, parará, a gente fala, a condição para ela, a personalidade dela, a capacidade jurídica dela, nada disso importava. Importava é o comprovante de residência. E aí, felizmente, eu estava perto, aí me ligaram, Renan, contaram essa situação, eu fui até lá e dialoguei com a servidora na linguagem jurídica, né, deixando claro que se ela não... Porque tem uma instrução normativa do INSS que ela estava violando, que é o INSS ele não pode negar de boca, ele tem que formalizar. Você nega... Aí eu falei para ela, olha, você tem que protocolar. Se você não pode negar de boca, tem instrução normativa. Então, beleza, você vai fazer isso, eu vou fazer dar seu nome, matrícula, vou fazer uma representação imediatamente. Aí ela fez, aí saiu o protocolo. E ela ainda ficou com piadinha, como se tipo fosse uma coisa, o defensor só vem aqui para isso e tal. E aí eu pensando quantas pessoas têm seus direitos violados por essa postura lá quando o Estado se torna ato, com essa violação de direitos humanos que acontece ali na ponta do Estado. E aí a gente tem batalhado cada vez mais para tentar garantir o direito das pessoas em situação de rua. E como eu falei, por que esse trabalho me impactou de uma forma muito grande, trabalhar com pessoas em situação de rua, eu estou no Mato Grosso, basicamente, por que eu saí do Rio e vim para o Mato Grosso? Porque eu conheci uma defensora pública do Estado que trabalha com população em situação de rua, a Rosana, que é defensora pública aqui do Estado de Mato Grosso. Então, assim, aí a gente brinca, se não fosse o trabalho com a população em situação de rua, nem minha esposa eu teria conhecido. Assim, é muito interessante. A gente se conheceu exatamente nesse trabalho, porque ela foi até o Rio de Janeiro e a gente dialogou muito sobre um projeto que a gente fez, eu e uma colega, Carla Beatriz, sobre a Defensoria Ronda de Direitos Humanos, que a gente também teve a honra de ganhar o Prêmio Novari em 2018 com essa prática, que é essa lógica que eu falei, de você perceber que a Defensoria Pública tem que estar na rua, que a gente eu não posso ficar no meu gabinete, eu tenho que sair até a rua. E a gente começou a Ronda de Direitos Humanos, verificando a situação que as autoridades tratavam as pessoas em situação de rua. No Rio de Janeiro tinha uma situação de violência e higienização muito grave, principalmente da Guarda Municipal, e as pessoas relatavam isso para a gente, só que como é que eu vou chegar e vou ficar, mas traz uma documentação, a gente sabe que isso é difícil. Vai comprovar que está violando. Então a gente falou assim, não, vamos começar a ir à rua para verificar. E quando a Defensoria Pública começou a ir na rua, isso perto das Olimpíadas, que estava uma operação muito pesada de higienização para tirar as pessoas em situação de rua para as Olimpíadas, para todo mundo a cidade ficar bonitinha, e aí a gente começou a rodar com uma van da Defensoria Pública do Estado, indo a DPU, a DPE e a sociedade civil, e nesse diálogo com as autoridades, recolhendo denúncias de violação, seja de polícia militar, seja de guarda municipal, e a gente começou nesse diálogo, e por isso que foi muito interessante quando a gente ganhou o prêmio, quem foi o relator do Prêmio Novari, foi o professor da UERJ, Daniel Sarmento. E aí depois ele falou comigo, ele falou assim, Renan, essa coisa da Defensoria Pública estar na rua é uma ideia assim, tão simples, mas tão revolucionária de você mudar a perspectiva, sabe? E aí, a partir daí, a gente foi começando a diminuir a violação de direitos humanos. Teve uma vez que eu nunca esqueço, a gente rodando 3 horas da manhã com uma van da Defensoria, estava tendo uma operação irregular da Prefeitura, porque existia um termo de ajustamento de conduta, um acordo do Ministério Público com a Prefeitura, que obrigava em todas essas ações ter algum assistente social, porque não faz sentido. Você está numa operação de acolhimento, de coisa, tem que ter um profissional de serviço social, tem que ter um assistente social, uma assistente social para coordenar aquela operação. E ali não estava. E aí eu perguntei, a gente andava com um TAC na mão, e aí a gente percebeu que era muito melhor fazer isso do que entrar com uma ação para executar o TAC. A estratégia da Ronda foi muito nesse sentido, de estar na rua, as pessoas não sabiam
onde era a ronda, como é que era. A gente falou, cara, isso faz parte da atribuição das defensorias, então vamos para a rua. E a gente começou a usar o direito de forma contramajoritária. E aí a gente chegou nessa 3 horas da manhã, eu perguntei, cadê o... Aí me identifiquei funcionalmente, né, eu e a minha colega, quando a gente viu essa operação, uma operação grande, e a gente perguntou, cadê o assistente social responsável? Ah, não tem. Eu falei assim, então vocês estão descumprindo um TAC, é isso. Então essa operação é irregular, ela tem que cessar. Ah, não pode, pega seu nome e tal. Pegou o nome, matrícula. Não, tá aqui meu nome, matrícula. Isso é uma atividade funcional, não é nada irregular. E aí eles ligaram 3 horas da manhã para o secretário. Imagina a felicidade do secretário, né? Ser acordado 3 horas da manhã com a Defensoria Pública na rua. E aí interrompeu a operação. E aí, no dia seguinte, a gente soube, pelos contatos dentro da Prefeitura do Rio, que teve um debate sobre a ronda de direitos humanos e que como os agentes do Estado, a Prefeitura, a Polícia Militar, tinham que tomar cuidado para não sofrerem sanções. E aí isso foi até interessante, o nome ronda, às vezes a pessoa fala de direitos humanos, mas é policialesco. Eu falo, não, mas é você usar de forma contramajoritária isso mesmo. Assim, quando você chegava, até, Davi, às vezes a gente via, assim, por exemplo, essas abordagens sem uma fundada suspeita. Porque a fundada suspeita, de acordo com o Código de Processo Penal, não é uma coisa simplesmente, fundada suspeita, a pessoa está em situação de rua, estar em situação de rua não é crime. Hoje a gente tem um passado de criminalização da pobreza que vem com as leis de vadiagem, só que a gente sabe que isso não passa pelo crivo axiológico da nossa Constituição. Assim, você não vai criminalizar um Estado que a pessoa está em situação de vulnerabilidade. Então, assim, inclusive a mendicância foi revogada, a vadiagem ainda está na lei de contravenções penais, mas ela não passa por uma filtragem constitucional, como a gente diz, né, pelo filtro axiológico da Constituição. E aí, a partir daí, a gente foi percebendo uma mudança de postura em relação às violações de direitos humanos. E aí, assim, como eu falei, né, eu, graças a esse trabalho, eu tive a oportunidade de conhecer a minha esposa. E aí, antes disso, em 2018, eu recebi o convite para ser secretário-geral de articulação da Defensoria Pública da União em Brasília, e aí que minha visão amplia, porque assim, até eu tive tido essa experiência em Roraima, trabalhar com povos indígenas no perfil criminal, e depois eu comecei no Rio a trabalhar com saúde, trabalhei na área criminal, mas muito fechado no Sudeste, no Rio de Janeiro. E aí, quando eu vou para Brasília, ser secretário-geral de articulação, a minha visão se amplia um pouco e a minha atuação também se amplia um pouco. A partir daí, eu comecei a atuar com temas com povos indígenas, conflitos agrários. A partir daí, eu tive, em 6 de novembro de 2019, eu tive a oportunidade de conhecer o indigenista Bruno Pereira, que infelizmente faz agora 1 ano do assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips. Ele, só para também terminar, tentar pautar um pouco a pauta indígena e abrir para perguntas, porque pelo que eu estou vendo aí, o meu tempo está mais ou menos, tem acho que mais uns 10 minutos, é isso? Ou já acabou meu tempo? Davi, só conduz aí. Não, pode dar continuidade, não tem problema não. Então, assim, só falar um pouco dessa experiência, que eu acho uma experiência que foi muito rica e uma oportunidade que eu fico muito feliz de ter tido, assim. E o Bruno Pereira, em 6 de novembro de 2019, ele vai até o meu gabinete e faz uma denúncia sobre a situação dos povos isolados do Vale do Javari. Vale do Javari é uma região o extremo norte do Brasil, né, assim, fronteira com Colômbia e Peru. Você tem que ir até Manaus, Tabatinga, 5 horas de barco para você chegar, 5, 6 horas de barco para você chegar até o Vale do Javari. Então, uma região muito distante. E o Bruno falava sobre uma política do então governo federal, aquela época, de desestabilização da política indigenista e também dos povos isolados. Os povos indígenas isolados, isso para a gente que é do Rio, é algo assim tão diferente, né? Eu fico me lembrando na época de vocês, assim, nunca tinha ouvido falar sobre isso com profundidade. Assim, a gente saber que existem povos indígenas, hoje em 2023, que não tiveram qualquer contato com a sociedade envolvente. Isso é muito doido, né, da gente imaginar. Assim, pensa antropologicamente como isso é interessante, né? E qual é a política do Estado brasileiro para povos indígenas isolados? É a política do não contato.
Por que a política do não contato? Porque durante a ditadura militar, durante a história do Brasil e também durante a ditadura militar, se verificou que o contato gera morte. Porque às vezes você tem contato com um povo indígena que nunca foi contatado antes, e aí ele pegou uma gripe, morre todo mundo, porque ele não tem uma imunidade igual a nossa. Então, assim, eles perceberam, isso foi uma decisão em 87 que a FUNAI tomou, de ser uma política de não contato. E como é que é essa política do não contato? É você criar bases de proteção etnoambiental, e nessas bases de proteção você evita que garimpeiros vão até a região, porque garimpo em terra indígena é crime de usurpação de bem da União, porque a terra indígena é um bem da União, e é também crime ambiental, porque é garimpo sem autorização. Então, assim, você faz uma base de proteção etnoambiental com a FUNAI, Polícia Federal, você faz toda essa proteção para evitar que invasores possam chegar até aquela região. E tinha tido, em 2019, o Bruno me procura em novembro. Em 2019, em setembro, foi assassinado o Maxiel, um servidor da FUNAI que tinha ido com o Bruno a um combate ao garimpo em terra indígena Yanomami. Yanomami e também... Não, lá no Vale do Javari, porque o Bruno também fez uma grande operação contra o garimpo na terra indígena Yanomami. E aí o Bruno relata tudo aquilo, e aí a Defensoria Pública da União, a gente ingressa numa ação que já tramitava pelo Ministério Público, e aí a gente, desde então, vem acompanhando aquela ação. Até quando o Bruno sumiu, né, depois a gente descobriu que tinha sido assassinado, a gente, inclusive, fez várias petições nesse processo, que é um processo que busca reestruturar todas as bases de proteção etnoambiental do Estado do Amazonas para proteger os povos indígenas isolados. Porque o Bruno falava sempre isso, falava assim, Renan, uma decisão errada em relação a povos isolados, um contato que você faz de forma equivocada, você pode matar todo mundo, toda uma etnia, e aí você tem um etnocídio, e aí acabou. Não vai ter outra pessoa daquela etnia, e aí pronto. Então, assim, é uma decisão muito, muito, muito delicada. E como o Bruno vinha combatendo o garimpo na terra indígena, por isso, infelizmente, ele foi exonerado dessa função importante, que ele era coordenador de povos isolados. Então, acho que, assim, uma das coisas que a gente tem, essas oportunidades e dificuldades que a gente tem na Defensoria, e hoje, e principalmente porque, assim, a Defensoria tem vários matizes. Tem a minha esposa, é defensora do Estado, trabalha com vara de família. Então, assim, ela lida com conflitos familiares, que é muito dramático também. Assim, a gente percebe as pessoas, às vezes, usam um processo de família para tentar trazer conflitos que não são mensuráveis pecuniariamente. Às vezes a pessoa está com aquele processo só porque ela tem raiva daquela pessoa e ela quer jogar aquilo no processo. Então, assim, uma característica que eu acho da Defensoria é a gente lida com esses conflitos. Então, assim, seja se você for um defensor criminal, se for um defensor de família. Agora, mais particularmente, se você for alguém que trabalha com direitos humanos, isso tem uma amplitude. Então, assim, a gente vê despejos, pessoas que têm muito pobres, que estão em áreas que às vezes que era para estar, que são áreas da União, mas que alguém consegue fazer alguma grilagem, consegue, por algum poder político, consegue fazer uma reintegração de posse. Então, assim, a gente tem as belezas de conhecer outros Brasis, de entender outras realidades. Com os povos indígenas, eu tenho aprendido, assim, pensar essa cisão que a gente tem, natureza e cultura, de uma forma muito diversa. E aí, para encerrar também um caso, para abrir para vocês poderem perguntar, um caso muito interessante que uma colega bióloga do IBAMA contou, que ela estava fazendo os estudos de impacto ambiental da hidrelétrica de Belo Monte, que causou impacto no Pará gigantesco. Eu já fui até lá também, Altamira, o Rio sofreu muito. E aí, Calegari, ela dialogando com os indígenas, ela falou assim para o indígena, falou assim, a gente vai... Eles estavam preocupados com acabar o rio Bacajá, que é um rio lá que corta. Aí ela chegou para eles e falou assim, não, fica tranquilo, a gente não vai acabar com o rio Bacajá, a gente só vai alterar a vazão do rio Bacajá. Aí ele chegou para ela e falou assim, você não pode alterar a vazão do rio Bacajá, eu sou o rio Bacajá. Você alterar a vazão dele é a minha alma que você está afetando.
Olha que bonito, que profundo. E essa abertura cognitiva do direito para outras realidades, a gente levar o que a Defensoria faz, o que eu, enquanto defensor regional de direitos humanos aqui do Mato Grosso, quando a gente está nesses diálogos interculturais, é tentar trazer para dentro do processo essa outra realidade, para que o magistrado, a magistrada possa ter uma visão um pouco diferente, uma realidade que saia do gabinete e que enxergue essa pluralidade que a gente tem. Então, acho que é isso, assim, esse primeiro momento, assim, acho que é isso, estou à disposição para a gente dialogar aqui. Juliana, temos pergunta? Vou dar uma olhada no formulário aqui. Enquanto isso, é interessante essa sua abordagem. Eu trabalhei muito, eu fui delegado da Polícia Federal. Aí tu fala a situação, a situação da pessoa na condição de rua. Um dia eu estava lá na minha sala e os vigilantes da UFRJ levaram 2 moradores de rua com uma esquadrilha de alumínio. Eu falei, o que foi? Não, eles furtaram isso da propriedade da UFRJ. Aí eles falam, mas onde que é isso? Ah, do hospital. Eu falei, aquele hospital que pegou fogo? Que tem um matagal? Que não é cercado? É. Falei. Aí perguntei para eles, vocês apanharam isso para quê? Ah, nós apanhamos para vender. Eu tentando tirar alguma coisa para não autuar. Aí autuei os 2, mandei os peritos para o local, a esquadrilha foi avaliada em R$2, para ver o valor alto, né? Aí nunca mais soube do fato. Aí um dia eu fui pedir um mandado de busca e apreensão, que eu estava com uma investigação, aí eu fui falar com a juíza de plantão. Aí ela olhou para mim e falou assim, eu te conheço. Aí eu falei, nunca vi essa senhora. Aí o diretor de secretaria que eu conhecia, estava atrás dela, Manuel, falou assim, fica quieto. O senhor autuou em flagrante 2 meliantes que furtaram propriedade da UFRJ. Eu condenei isso na pena máxima. Eu fiquei olhando, né? R$2 pena máxima? Aí eu quase que eu falo, ué, a dosimetria da pena no furto não é em cima do valor da réis? Mas ele já tinha falado, fica mudo. Eu só olhando. Aí, o que o senhor quer? Eu quero uma busca e apreensão por iate aqui na Marina da Glória. Aí eu dou, pô, que serviço que o senhor fez? Eu pensei, está debochando ou está elogiando? Né? Então, os 2 moradores de rua acham num matagal uma esquadrilha de alumínio e essa esquadrilha de alumínio transforma-se em 4 anos de prisão. Né? Então, situações que tu fica... Mandei os peritos para o local, quero que fotografe tudo. Ah, a gente vai lá amanhã. Não vai agora. Eu quero que fotografe tudo, de tudo quanto é ângulo. Para ver que aquilo ali é uma coisa abandonada. Pô, se o delegado pudesse reconhecer princípios de insignificância, né? Isso Mas a gente não tem esse poder de falar isso. Eu simplesmente tenho que cumprir. Trouxe, eu mandei. Aí eu fiz um despacho falando que aquela é uma área abandonada, que o laudo seguiria dias depois, não sei o que lá. Quando eu vou lá no gabinete para pedir uma outra coisa, vários anos depois, ela, eu lembro do senhor. Eu fiquei olhando, chocado, olhando assim, que isso? 4 anos? O direito penal, exatamente, é isso, né? O que eu peguei também de caso, quando eu estava no Rio, na área criminal, tinha muito caso, assim, de pessoas em situação de rua, furto de cobre, na coisa da Caixa também. Então, assim, tinha uma agência da Caixa acho que na Avenida Brasil, que às vezes tentou furtar um tubo do ar-condicionado. Esse caso teve um caso... Tem alguma pergunta? Só para saber se eu avanço no... Não, pode falar, Júlia, da ajuda depois. Ainda estamos aguardando aqui o envio de perguntas, mas pode dar continuidade. Tranquilo. Então, contar aqui esse caso, que foi um caso similar ao que você está falando, Davi. Que foi isso, era uma tentativa de furto de um tubo de ar-condicionado da Caixa Econômica Federal. E aí, assim, como também eu pesquisava, trabalhava com população em situação de rua, aí esse caso caiu comigo, aí eu fazendo pedido de liberdade, aí o membro do Ministério Público
falando assim, não, mas ele é usuário de drogas, não pode ser solto. Eu falei, cara, então assim, o critério é esse, usuário de drogas, então assim, metade da Zona Sul você vai prender todo mundo, então assim, não, você está querendo prender porque é uma situação de vulnerabilidade. Então assim, o Estado não tem uma política de moradia para a população em situação de rua, o Estado sequer conta as pessoas em situação de rua para o censo. Eu entrei com uma ação civil pública em 2018, junto com um colega aí do Rio, para o Estado computar as pessoas em situação de rua no censo. E o pressuposto jurídico é básico, né? Uma pessoa tem que ser computada. A gente sabe quantas cabeças de gado existem no Brasil, quantos animais domésticos existem, mas não sabe quantas pessoas em situação de rua. E aí você tem que entrar com uma ação judicial para isso. Consegui uma sentença favorável, mas foi reformada no TRF e a gente está no STJ. E sabe, e aí passar para o Calegari também, que eu acho que ele tem que sair, eu queria ouvi-lo um pouquinho. Sabe qual é o critério que eles usam? Eles falaram assim, o juiz falou, o IBGE fala que não tem domicílio, mas o nosso Código Civil fala que quando você não tem domicílio, com habitualidade, onde você foi encontrado é seu domicílio. Está lá, 71, salvo engano, no Código Civil. Então, assim, a gente fica tentando usar o direito, a técnica, de forma contra-majoritária. Mas queria te ouvir, Calegari. Só um instante. Calegari, só um minutinho. Isso que você está falando. Esse ano eu fui convidado para uma banca de mestrado e o tema era Os Indocumentados. Foi um trabalho de pesquisa feita pela aluna. Aí ela tratou dessa abordagem, que o IBGE diz que é inviável colocar o indocumentado em estatística. Porque o TJ eles têm um programa de judiciário itinerante. Sim, o subregistro, tem a Raquel. Subregistro, é isso mesmo. Aí, fazendo essa exposição, né, a situação, a justiça vai no local para atender a pessoa. Esse é o objetivo do Estado. Então, fornece certidão de nascimento, fornece identidade, é um trabalho social do poder público nessa justiça itinerante que tem aqui no Estado. E um dos pontos que ela tocou foi nessa situação da estatística com relação ao indocumentado, que o IBGE diz que não tem como ser feito isso. Então, é desassistido. Não tem como nem ser assistido, né? Quem é você? Sou fulano. Identidade, nascimento. Não tem. Ele é um ninguém. Ele passa pela vida, nem figurante é. Ele é impercebível. Interessante. Calegari, meu amigo. É uma satisfação, né, a gente poder estar num projeto de extensão e ter uma experiência tão rica como a sua, Renan. E eu destaquei algumas coisas aqui, principalmente essa ideia do problema de estrutura da defensoria. Ela gera para o estudante de direito uma coisa interessante, uma leitura ao contrário, uma oportunidade de crescimento da defensoria como uma chance de muitas vagas aí por vir para concurso, né? E aliado a isso, essa motivação da pessoa se identificar com a instituição, não com a instituição no sentido institucional, mas com o valor dela. Essa motivação sua da desigualdade leva você para uma ação do Estado que, muito mais do que ter vontade de Constituição, como diz a doutrina alemã, a vontade de Constituição, é preciso querer a Constituição. É esse Estado em ato, né? Eu estava falando ontem com uma turma na graduação do Direito do Trabalho, não basta a gente pensar o direito, ficar refém de um modo brasileiro, de um idealismo alemão, né, normativo, mas é preciso pensar na ação. E atos de fala geram ação, e a ação gera atos de fala. Essa ronda da defensoria, ela lembra o seguinte: toda vez que o Estado aparelha a persecução tributária, persecução penal, ela vai atrás do cidadão, né? Então, a ronda em si, essa palavra vem da ronda da Polícia de São Paulo, a ronda e tal. Você persegue, vai aonde nos guetos buscar o indivíduo. Mas o Estado não vai nos guetos buscar os inenxergáveis, né? Então, essa ronda, ela é muito mais do que tornar visíveis invisíveis, é tornar enxergáveis e inenxergáveis, com a diferença de a palavra tem uma conotação muito diferente.
Ele está ali, mas ele não quer ser enxergado. Nós não queremos enxergar essa dominação aristocrática nossa, decadente, né? Ela não quer enxergar aquilo que está na frente dela. Então, ela tem que ocultar os órgãos que são os olhos do Estado de acolhimento, como a defensoria. E a gente vê que muitas vezes a gente olha o magistrado, o procurador, o promotor de justiça, aquele sujeito infeliz, né? O fardo do cargo, muito embora tenha, ele é um pudo estatal, ele tem todos os agrados do Estado através de dinheiro, cargo, bonificações, penduricados, mas está sempre infeliz. E a gente vê as pessoas que lidam nessa ponta mais sacrificada do Estado são pessoas sorridentes, felizes, porque é uma identidade existencial naquilo que exerce, na função, né? E outra coisa interessante é que o serviço público é um cemitério de cérebros. Na maioria das vezes, os medíocres passam nos concursos. Poucos são aqueles, principalmente nessas carreiras mais punitivas, que têm alguma criatividade de olhar o direito humanisticamente. A gente vê, por exemplo, o Davi, da Polícia Federal, com uma ampla graduação e pós-graduação em Direitos Humanos. Você, com essa perspectiva humanista do direito, é preciso ver o direito fora da caixinha, fora do normativo. Eu sempre trabalho com a tridimensionalidade do direito, como fato, valor e norma, para além da filosofia do Miguel Reale, tem que ser prática. O fato, valor e norma está dentro da nossa ação, da nossa conduta. E você, quando coloca isso para a gente, desperta para o estudante da pós-graduação a importância da leitura, da apreensão de conceitos e de aproveitar o tempo dele na faculdade, porque ele não está na faculdade para agradar o professor, ele está ali para construir o futuro dele, e o futuro dele é o presente. Não adianta postergar, muitos estão se jogando no estágio, entrando no sistema escravista do estágio, que não aprende nada, só é explorado, ganha uma verba ali alimentar insuficiente e que está podando a ele um sonho maior, mais alto. E quando ele entrar num grande escritório de advocacia, ele vai ser também escravizado ali, porque aquele escritório vai servir aos filhos do dono do escritório, não a ele. Então, é importante revalorizar o tempo de estudo na faculdade, né? Principalmente na escola pública, onde tem tantos indocumentados, invisíveis, inenxergáveis, bancando a escola pública por nós. Porque são eles que sustentam o país. Quanto mais pobre, mais ele contribui para a riqueza do país. Aquele homem que cata latinha na rua, o lucro que ele produz em grande escala para o país reveste depois na manutenção da escola pública. E nós estamos ali desperdiçando tempo, que essas pessoas dariam tudo para estar ali dentro. Muitos pagando caro na escola particular sem ter um ensino da mesma qualidade. Então, chamar a atenção do pessoal para esse tempo de crescimento na universidade. E essa questão da vontade de constituição leva como que a defensoria ela acaba sendo, dentro das instituições tão aniquiladas do país no sentido moral e atitudinal, a confiança que ela tem com a população, né? Desse resgate de cidadania. Agora, só para fechar uma coisa interessante, né? O rico desocupado é playboy, o pobre desocupado é vadio. Então, é ainda a perpetuação do pensamento escravocrata. O sujeito tem que trabalhar até morrer. Enquanto não estiver trabalhando, não tem finalidade para o Estado. E aí a gente vê que é o seguinte, os escravocratas não são aqueles donos das fazendas somente. Nós temos escravocratas como juízes, como promotores, como delegado, como servidor público. Mesmo o servidor público da ponta, ele tem uma mentalidade escravocrata. Onde já se viu, a pessoa que não tem domicílio, que não tem comprovante de residência, está mais do que comprovada a necessidade dela da proteção do Estado. Ali é que tem que ter o INSS para proteger. O caráter plural, né, universal da assistência social é isso. Mas é enxergar essa questão na prática. Mas esses cargos de gestão na ponta das grandes chefias é tudo loteado na política, né?
Assim como alguma coisa na religião, na política, a miséria é a matéria-prima do político. Por isso que você manter a pessoa na miséria, longe dos seus direitos e de conhecer os seus direitos, por isso que eles atacam tanto a pedagogia do oprimido do Paulo Freire, né? Ela é a garantia de um estoque, de um exército de reserva da política, de miseráveis. Então, você sempre precisa manter a miséria como substrato da fé, de uma salvação, e ver um Messias, ou um pastor, um padre, sei lá o que seja, para poder trabalhar em cima disso, essa fé, e na política também, a fé que o político vai resolver alguma coisa que nunca se resolve. Então, essa visão sociológica, antropológica, que você, com uma formação interdisciplinar, traz para os alunos, mostra para mesmo aquele aluno que está desanimado, se ele acordar para o start dele, que ele é o responsável pelo destino dele, ele pode estar fazendo a faculdade privada, ter sido um péssimo aluno, ele pode até tirar 5, 6, passar beirando nas provas da faculdade. Mas ele pode chegar a um cargo de alto nível no Estado se ele se dedicar, a partir do momento que se identificar com aquilo que ele se propõe, o seu objetivo. Eu acho isso, Davi, a grande riqueza da participação do Renan hoje, de trazer essa visão tão humana do direito para a gente. Com certeza. Juliana. Tem algumas perguntas aqui no formulário, eu vou ler. Vou mandar aqui no chat enquanto isso também. Ao todo, nós temos 4 perguntas. Como conseguir se manter tão ativo e sensível em uma instituição que tem tamanha demanda? Além disso, ao mesmo tempo, como conseguir manter a saúde mental diante de tamanha proximidade com a dor e sofrimento alheio? Essa é a grande pergunta. Agora eu estou até lembrando que eu acabei de faltar a terapia. Mas acho que é isso, assim, essa coisa, a saúde mental para mim é central, assim, preocupar com isso, e aí por isso que eu faço terapia, tenho esse olhar para dentro, porque eu acho que é sempre um aprendizado para mim ter esse papel, sabe, de não ficar insensível à dor do outro, porque acho que enquanto defensor, enquanto ser humano, eu nunca quero ter aquele olhar que o Zimmel chama de olhar blasé, né, da sociedade. Não. Assim, só que você tem que tomar cuidado, e é um exercício, não existe receita. Por exemplo, quando a gente estava falando de trabalho escravo, uma das situações mais pesadas que eu atuei foi em trabalho escravo. Eu estou acostumado a lidar com a população em situação de rua, com questões envolvendo sem terra, vulnerabilidade. Agora, caso de trabalho escravo no âmbito doméstico, tem um caso que eu atuo, que, graças a Deus, a gente conseguiu pelo menos uma pensão provisória para essa mulher. Uma mulher com deficiência, ela foi explorada por 10 anos por uma família, e uma mulher com deficiência, assim, grave, assim, ela, a família, e a mulher era assistente social, que é uma das principais exploradoras. O que ela falou? Ela falou para essa mulher com deficiência que ela tinha adotado ela e que ela não poderia sair de casa, senão ela ia ser presa. Tem noção disso? A pessoa de 10 anos, assim, e a família inteira explorando. Era uma família de classe média, e todo mundo explorando, classe média baixa, e todo mundo assim, era uma casa principal e umas 3 casas no quintal. Eu fui até com a Polícia Federal, Davi, nessa foi a primeira vez que eu fui junto com a Polícia Federal que a gente conseguiu. Foi até um debate jurídico interessante, Calegari, que é a Justiça do Trabalho autorizando ingressar numa residência para fins de prova trabalhista, né? Que é um debate jurídico interessante. Mas aí a gente foi com autorização judicial, e aí eu fui para ver se a pessoa escravizada estivesse lá, eu já dava o atendimento, e aí a gente foi lá, às 6 horas da manhã, chegou na casa, e a mulher já tinha fugido da casa. E a dona da casa falou assim, não, ela praticamente da família, como a gente sempre fala, praticamente da família, mas ela tinha que trabalhar como empregada doméstica, morava num quarto diferente de todos, não tinha
a mesma roupa, e não podia sair de casa. Ela falou assim, não, ela tinha uma deficiência muito grave, então só podia sair com a gente. Então, assim, não tinha documento. Foi assim, cara, esse caso, assim, esse dia eu, à noite, chorei, e é isso, assim, acho que é um limite que a gente fica vendo. Eu não contei também das atuações na fronteira Brasil e Venezuela, em Pacaraima, que a partir de 2018 eu comecei a atuar lá, se atender gente com fome, assim, se atender gente, assim, tipo, prestar atendimento jurídico, e aí você tinha que levar biscoito para o pessoal comer. Nossa, criança, é muito pesado. Acho que assim, é um trabalho cotidiano de você conseguir ter essa entrega naquele momento, mas poder se desconectar, o que eu trabalho sempre, assim, poder estar, tipo... E por isso que, Calegari, a gente também tem um grupo de leitura que é para poder, tipo, ó, sair para a literatura, poder, tipo, ó, sair, porque senão a gente ficar só nesse mundo pesado, não ir para o mundo onírico, é muito pesado. Então, assim, acho que você tem que fazer estratégias para, pô, sair com minha esposa, fazer isso, conseguir essa desconexão para você também não ficar o tempo todo vinculado nessa dor. Então, assim, a gente precisa se desconectar. A DPU fornece algum tipo de auxílio nessas transferências que os defensores têm que fazer? Qual o principal... As transferências, sim, a gente recebe... tem uma... Dependendo da remoção, você recebe auxílio remoção. Qual a principal diferença no trato dos vulneráveis nas diversas regiões do Brasil? Cada região tem sua especificidade. Por exemplo, hoje no Mato Grosso, eu lido muito com conflitos de terra, com questões indígenas, que antes no Rio eu não lidava, e hoje, assim, questões indígenas das mais diversas, que você olha assim, você fala assim, cara, não tem livro nenhum, é a criatividade que o Calegari estava falando. Assim. Tem um caso que eu atuo muito com o povo Kayapó, que é a principal liderança indígena que a gente tem, o Raoni, né? Então, eu atuo muito com o povo Kayapó e com o Raoni. Tem uma balsa no Rio Xingu que os indígenas administram essa balsa desde 84. 84 teve a chamada Guerra da Balsa, que os indígenas estavam sofrendo perseguição dos fazendeiros, aí a galera foi assassinado, teve indígena que morreu, indígena que matou, aí teve uma guerra da balsa, e eles aprenderam a balsa, começaram a administrar a balsa, uma balsa do Estado. E aí o Estado deixou isso acontecer depois dessa guerra da balsa, teve a demarcação da terra indígena Capoto-Jarina. De 84 até hoje eles administram. Só que aí chegou 2020, a balsa estava ruim, precisando de reforma, e o governo do Estado não quis fazer a reforma, e aí o Ministério Público entrou com uma ação, sem diálogo com os indígenas, para recolher a balsa. Só que essa balsa ela é uma das principais fontes de renda para o povo Kayapó e para os povos do Xingu. E é uma área que é de escoamento de produção rural. Se o pessoal não passa pela balsa, tem que passar 1.000 quilômetros. Então, assim, essa ação desagradou os indígenas e os fazendeiros. Uma das poucas ações que eu olhei e falei, eu tenho consenso aqui raro, que é não ter um conflito nesse sentido. Então, assim, aí eu defendi os indígenas e dialoguei com o governo para o governo fazer a reforma da balsa. E aí a gente fez um TAC, para quem não é da área, ainda não estudou isso, né, que é um termo de ajustamento de conduta, um instrumento coletivo previsto na Lei de Ação Civil Pública, e a gente fez um TAC, DPU, Ministério Público Federal, Governo do Estado e os povos indígenas. E aí, então, assim, são as diversas situações que a gente tem, conflitos de terra, reforma agrária. Aqui no Mato Grosso tem muito conflito de terra que eu atuo na luta pela reforma agrária. Aí o Calegari perguntou, a Defensoria tem atuado fortemente no STF, Leandro DI, a DPF, conte um pouco dessa atuação que produz decisões vinculantes. Essa tem uma atuação que é até sobre indígenas, que foi muito interessante, que é a DPF 709, que foi uma DPF que hoje em dia eu até estou designado extraordinariamente para atuar nela. Foi durante a pandemia a necessidade de um maior cuidado para os povos indígenas. Então, propuseram uma arguição de descumprimento do preceito fundamental no STF. Não vai dar para falar aqui, mas eu acho que um tema muito bom para quem está fazendo TCC é pesquisar a atuação do STF em sede de ADPFs, as arguições de cumprimento do preceito fundamental. Assim. É quase uma ação de tutela coletiva
que a gente faz em primeira instância, ações civis públicas, que são muito interessantes. Assim, quando você tem uma violação generalizada de direitos humanos, de preceitos fundamentais, você poder acionar o STF, e essa ação, por exemplo, tem uma outra ação que eu atuo também, que isso aqui, infelizmente, até hoje não saiu decisão do STF, que já tem quase um ano, que é uma DPF sobre a situação das pessoas em situação de rua. Fazem vários pedidos, foi proposta pelo PSOL e Rede, e aí a gente tem essa situação do frio. A pessoa morreu em situação de rua por causa do frio. Não foi por causa do frio. Foi a falta de política pública que levou a pessoa a morrer, não é o frio. Aqui em Cuiabá, por incrível que pareça, está frio, está 11 graus. Está estranho pra caramba. Aqui é um calor assim estrutural. E agora está frio. Aí, assim, a pessoa não morre por frio, ela morre por falta de políticas públicas. Então, assim, isso está pedindo que o STF tome medidas nesse sentido. E a DPU tem atuado bastante como amicus curiae, que é que a gente chama, né, amigo da corte, para pensar, contribuir com o Supremo nessas decisões. Acho que é isso. Acho que eu respondi todas, né? No formulário não tem mais pergunta, não. O pessoal só está elogiando mesmo, falando que foi essencial e que tirou várias dúvidas também, porque é uma área que tem muita palestra, né? Principalmente a Defensoria Pública Federal. Renan, eu acho interessante a pegar assim num quadro de funcionário público. Você entra para uma área, seja qual for, você tem que ter uma abnegação na sua atividade, para que você trabalhe bem. Até a gente coloca aí, se a pessoa se sente bem, qual é o momento que você se sentiu valorizado por estar atuando na área, e isso demanda que a pessoa tenha um interesse no trabalho, né? Não é empurrando. E essa sua abnegação, uma coisa interessante, deve ter cativado aos nossos ouvintes, nesse sentido do entusiasmo na atuação. Né, porque você poderia ficar lá no teu gabinete só esperando ser demandado. Mas essa proatividade é uma coisa interessante que estimula, né? As pessoas veem que pode ser proativo, que pode atuar, que tem uma satisfação na atuação do profissional, que isso é o que interessa para a vida, né? Você está bem de cabeça para poder continuar atuando. Tem uma ação que eu lembrei agora que é muito interessante, que assim, eu atuo muito em direitos humanos e o que a gente chama de direito de tutela coletiva, né, com ações civis públicas, para questões para beneficiar muitas pessoas. E teve uma ação para mim que foi marcante. Vocês lembram o que aconteceu em Manaus, que estava sem oxigênio, e as pessoas morreram sem ar, um desespero. Isso foi em janeiro de 2021. Janeiro de 2021 que aconteceu isso. Em março de 2022... março de 2021, eu vejo uma notícia no jornal que iria faltar oxigênio no norte do Mato Grosso. Cerca de 23 municípios que iria faltar oxigênio. Eu recebo a notícia domingo à noite, e aí eu olho, já desesperado, já lembrando de Manaus, já dialogo com os colegas de Manaus que entraram com a ação também, e aí eu consigo o contato da empresa que distribuía oxigênio, porque o que ela contou para a gente, né? Ela abastecia numa empresa em São Paulo, oxigênio, né, por cilindro. E aí o que acontece? Aquela empresa de São Paulo explodiu a coisa as máquinas que conseguiam colocar o oxigênio no cilindro. Então, assim, e ela estava assim, pandemia naquele começo, antes da vacina, né? Assim, estava muito alto. E aí teve a explosão, o que aconteceu? Parou o abastecimento. E aí a empresa comunicou ao Estado, vai acabar o oxigênio, eu não tenho, só vou poder trazer daqui a uma semana. E aí as pessoas, chances de morrer. Aí eu olhei assim, desesperado, falei, nunca pensei que eu fosse entrar. Aí eu corri para fazer Aí eu falei com a advogada dessa empresa falou, Renan, é isso mesmo, vai faltar oxigênio e a gente não sabe o que fazer. Falei, tudo bem.
vou entrar com uma ação. Aí eu entrei com uma ação com pedido de tutela de urgência antecedente, que isso também, para quem estuda processo civil, depois vejam isso, que é muito interessante, uma tutela de... Eu até conversei com o Silvio na época isso, uma tutela de urgência antecedente de ação civil pública, que isso está previsto no processo civil, não está no microsistema, tecnicamente, do processo coletivo, mas você pode utilizar isso. E aí, por isso que é importante o estudo, porque não adianta você ter a visão crítica e tal, se você não conhecer o instrumento jurídico ali, por isso que é estudo, é leitura, pensamento criativo. E aí eu entrei com esse pedido de tutela de urgência antecedente, aí entrei no plantão, porque esse é um caso óbvio de plantão, só que eu desconfio que o juiz, na Justiça Federal, o plantão é muito difícil. No Rio até que é melhor, mas aqui no Mato Grosso é bem difícil. Eu acho que o juiz tinha sumido no mundo, porque ninguém conseguiu contato com o juiz. Eu entrei com a ação, aí o juiz, ninguém conseguiu falar com o juiz à noite, aí de manhã saiu uma decisão 8 horas da manhã falando que não era caso de plantão. Eu falei, nossa, tipo assim, porque o plantão acabava 8, entrava 9, eu falei, tá, tudo bem, né? Aí eu despachei com o juiz titular, aí saiu a decisão determinando que entregasse oxigênio das áreas faltantes no Rio de Janeiro, e das áreas faltantes do Brasil, né? Do excedente, aliás, do excedente que tivesse sobrando de oxigênio, que determinasse. Aí o juiz deu a liminar, a gente conseguiu cumprir, e aí, tipo, menos de 24 horas, chegaram, acho que uns 500 cilindros de oxigênio, e não teve falta no norte do estado. Aí deu tempo da empresa se reestruturar. E aí, assim, foi uma das ações que eu fiquei mais feliz. Você pensa assim, cara, eu não sei se iria acontecer, mas, assim, tem uma grande chance de... Imagina, pessoal, você saber que você foi útil para evitar a morte por falta de oxigênio, sabe? Então, assim, foi uma das atuações que eu fiquei depois, passado o estresse, eu fiquei muito feliz, assim, de você poder conseguir usar o direito para garantir a vida, realmente, sabe? Com certeza. Tá, se nós temos pergunta, né, Juliana? Tem mais pergunta aqui no chat. Tem mais uma. Mais uma. Vocês estão ouvindo? Um pouco. A atuação do DPU com direitos humanos, apesar do assentamento constitucional e dos preceitos fundamentais, então o direito nacional contra é uma temática que demanda muita inovação. Você tem visto muitos avanços, decisões com tais inovações? Eu acho que sim, o STF deu algumas decisões interessantes sobre isso. Assim. Por exemplo, durante a pandemia, a DPF 828, que é essa ação que eu falei, que esse é um tema que, mais uma vez, as ADPFs do STF, os efeitos são muito interessantes. E aí a gente percebe que, durante a pandemia, fica em casa. Como é que você faz com as reintegrações de posse? As pessoas que não têm para onde ir. Você vai dar uma... Então, assim, o STF e a sociedade civil teve um papel muito importante também, tem a chamada campanha Despejo Zero, que conseguiu fazer vários pedidos para o STF através de uma DPF, que foi o MTST, lá em São Paulo, junto com o PSOL e a Rede. E o ministro Barroso suspendeu, durante a pandemia, as reintegrações de posse. Isso não estava previsto na legislação. Foi uma inovação muito interessante. E o Barroso também deu uma decisão depois, no final da pandemia, recomendando que se criem comissões para debater antes da reintegração de posse e recomendando também a inspeção judicial, ou seja, o procedimento do CPC previsto para o juiz ir ver. Uma coisa é o juiz do gabinete dele, da reintegração de posse dele, reintegre a posse, tira as pessoas. Tem casos que eu tenho aqui de 1.000 famílias de ocupações. Aí uma coisa é o juiz, no gabinete do lar dele, dá uma decisão, plim, 1.000 pessoas vão sair. Aí chama a Polícia Federal, aí a Polícia Federal que vai lá, o policial que vai ter que ir lá acompanhar, ver o resultado das famílias, e o juiz no gabinete dele bonitão. Não, tem que ir lá ver, para ver as pessoas e pensar uma solução, pensar em inovação, pensar no direito à moradia, na construção. Então, assim, a gente tem tido avanços. Óbvio que o judiciário ainda tem uma visão muito conservadora, assim, é muito difícil. A gente percebe que lidar com o judiciário, porque é muito mais fácil você ter uma visão assim, cara crachá, sabe? Dar uma decisão e pronto.
Não pensar, porque tudo isso, inovação implica trabalho, você pensar soluções, o juiz você ir até o local, ver a realidade. Quando você vai até o local, é outro. Eu sempre gosto de ir, né? Assim, quando eu começo a atuar em algum caso de conflito agrário, desses casos, eu gosto de ir para dialogar com as pessoas, para ver as situações. Então, a gente percebe que isso é muito importante. E a gente tem que ficar o tempo todo dialogando, trazendo isso para o judiciário. Muitas carreiras como magistratura MP têm muita evasão dos quadros. Como se dá isso na defensoria? Como carreira estruturada? Então, a defensoria também tem isso. A gente agora teve uma paralisia de concurso, então parou de sair. Assim, aí tem uma discrepância, a defensoria pública depende do Estado. Muitas vezes os Estados ganham são melhores remunerados. Então, na DPU hoje, a gente tem uma remuneração adequada, mas aí tem colega que prefere estudar para outras carreiras. Mas hoje em dia está diminuindo, porque também com esse Estado, cada vez mais o pessoal querendo menos concurso, então a gente percebe que no passado o pessoal conseguia optar por vários concursos, mas hoje em dia está cada vez mais difícil. Mas sai, de vez em quando sai. Tem gente que vai para a iniciativa privada, quer advogar, um ou outro. É minoria, né? Que sai para a iniciativa privada. Agora, a defensoria também é uma carreira que tem muita gente que é apaixonado, assim, porque é uma carreira também, isso, assim, que a galera é meio, como a gente diz, coração verde, que é verde a cor da defensoria, então a galera é apaixonada pelo trabalho. É isso, assim, eu sou suspeito para falar, porque eu falo assim, cara, eu faria de graça, eu ainda recebo um bom salário, então, assim, e hoje está melhor do que quando eu entrei, porque hoje, por exemplo, eu tenho assessor. Eu, grande parte da minha vida, tive 0 assessor, tive estagiário, olha lá. E aí, no momento que todos os estagiários pediam para sair, você ficava desesperado. Hoje, pelo menos, eu tenho assessor para me ajudar a trabalhar, sabe? Então, hoje, eu acho que a estrutura está melhorando, assim. Mais alguma coisa, Juliana? Agora não tem mais pergunta, não. Eu realmente quero agradecer a presença do Dr. Renan, porque ele trouxe, né, a sua espontaneidade, a sua vibração, né, na atuação dessa área e agrega, né, para os graduandos um direcionamento de foco. Isso aí é interessante, isso aí está falando, né, porque cada um tem um perfil. Né, cada um tem um perfil. E o objetivo desse projeto é trazer as várias vertentes que o graduando tem opção para se enquadrar, para buscar. Né? Cada um tem uma visualização. O status, ou tranquilidade de vida, não quero amofinar minha cabeça e quero ganhar bem, aí fica difícil. Mas você tem que buscar um caminho. E esse projeto, ele já está no 2º ano, nesse sentido, para trazer ao aluno um horizonte para a sua vida. Mas aí, em todo mundo, uma coisa que é comum, tem que estudar. E estudar muito. Né? Porque o direito ele tem uma mudança muito grande, uma separação muito grande. Logo no início, quando eu entrei para a Polícia Federal, eu fui dar aula de Direito Previdencial na academia. Aí, de 3 em 3 meses, eu voltava para Brasília e a legislação mudava toda. Né? É muita portaria, muita resolução, e é uma coisa muito, muito mutante, né? Até quando eu trabalhei na Delegacia de Polícia Penitenciária, eu tinha um assessor que era do INSS. Aí falava, Cebolinha, esse negócio mudou? Mudou semana passada, chefe. Pô, mas tu não conta nada? E como é que a gente vai fazer? Ah, tem isso agora. Então, essa mudança, né, da norma afetava muito na parte previdenciária, porque você tinha que estar ligado para não fazer nada ilegal na tua atuação. E aquele negócio, é um pessoal que vibra, que atua, né? E que gosta do que faz. Eu acho isso interessante, a pessoa gostar do que está fazendo. Porque se não gostar, já é meio caminho para trás, né? Porque não tem uma produtividade, não tem interesse, não tem uma abnegação na dedicação. E eu vejo aí que você tem tudo isso, né? Esse interesse de atender ao público. Aí até eu falava com um pessoal que trabalhava comigo lá, nós somos servidores públicos, tem que servir para o público, né? Tratar mal a criatura que vem aqui.
Porque senão tu responde um PAD aqui, né, colega? Então, essa visualização que a gente tem que ter na nossa atuação. E você foi uma inspiração aqui para o pessoal que está nos assistindo, e eu agradeço muito. Calegari, meu vice-coordenador, ali. Não, agradecer ao Renan, a todos aqui, e uma importância muito grande, Davi. Eu, o Renan, o Lúcio, e qual outro colega, Renan, no grupo de leitura? Chico. O Chico. Então, a gente faz uma transição. Não está nessa, não? Não, aí nós fazemos os debates em cima de literatura, né? Porque uma vez eu escrevi um artigo com base no Crime e Castigo e um outro sobre a condição social da mulher na Rússia em cima do Ana Karenina, né? De que a literatura, um clássico da literatura, ele sobrevive quando ele não é cerebrino. Ele traz para a literatura a realidade social, metamorfoseada, numa metáfora, ou qualquer coisa, né? No romance, na poesia, ele se perpetua pela realidade social traduzida para a literatura. E a gente faz o inverso também. Através da literatura, você aguça a sensibilidade social. Alguém com um dom da palavra e da escrita documentou uma realidade social da sua época em termos de uma obra literária que vai trazer para você a sensibilidade para você voltar para o fato concreto e enxergar a realidade com outros olhares, né? E isso é muito importante, porque nós, no dia, somos capturados pelo normativismo. Então, como dizia o Vicente Hall, né, o direito é a vida do direito, né? E a vida do direito são os fatos sociais. O direito, existe uma pretensão do direito como ciência, ele não é ciência. O direito ele é uma estrutura normativa para você resolver casos concretos. O direito, acima de tudo, é prática, é pragmatismo, é prática. Então, quando a gente fala em gramática jurídica, você tem a sintaxe, a ordem do discurso processual, do discurso jurídico, a semântica, que é os conceitos, como o Renan colocou, tem que estudar os conceitos para que você internalizar em você saber articular seus argumentos. Mas, acima de tudo, o direito tem que ter uma resposta concreta para as pessoas. Por isso que a gente fala em razoável duração do processo, celeridade processual, efetividade da tutela jurisdicional. Isso só se dá quando a gente consegue ter vontade de concretizar a norma. Mas a gente tem que também criticar a norma, porque a norma pode ser iníqua. A regra jurídica ela é o resultado de uma luta política. E em sistema majoritário, são aqueles que detêm o poder que dominam o discurso jurídico, não só da criação da norma, como da aplicação da norma. E essa questão que o Renan colocou da criatividade, quem faz o direito vivo é o advogado e o defensor público, que eles constroem uma tese jurídica socialmente relevante. Se o promotor de justiça não for chave de cadeia, for alguém que tem uma visão social da sua função também. Mas, acima de tudo, para você ter uma visão criativa do direito, é preciso sair dele. Porque quando você sai do direito para a literatura, você está fazendo uma análise. Essa terapia, né? Você sair do local e se enxergar fora daquele quadradinho. Então, Renan, parabéns, Davi, mais uma excelente palestra que a gente teve. E quem esteve aqui presente, quem estará no futuro assistindo essa live, vai estar daqui engrandecido. Eu fico muito orgulhoso de ter conhecido o Renan e participar com ele, poder indicar o nome dele hoje, através do Lúcio, para essa palestra tão rica para nós aqui. Com certeza. Nós agradecemos a sua presença, Renan. E sempre que tiver oportunidade, ou em outra oportunidade, nós vamos requisitá-lo para, quem sabe, ano que vem, estar aqui conosco. Meninas, mais alguma coisa? Não, só agradecer a recepção, agradecer esses momentos aí de bate-papo e falar que fico muito feliz e desejar muito boa sorte aí para os nossos graduandos e graduandas. Sigam aí firme estudando, porque fora do estudo não há salvação, só no estudo. Então, você tem que estudar para qualquer caminho que seguir. Isso não é papo, né? Assim, não é papo de... É isso, tudo que a gente estuda, e é diferente, assim, né,
da nossa formação escolar, muitas vezes assim, as coisas não fazem muito sentido para a gente. Na faculdade, não. Tudo que vocês vão, em algum momento da vida, você pode usar. Nunca vou esquecer assim, de algumas questões na prova oral que eu acertei porque eu estava prestando atenção na aula daquele professor, e aí fizeram aquela pergunta, que era uma pergunta de direito civil, uma pergunta, aí por eu ter prestado atenção na aula do professor, então assim, prestem atenção na aula dos seus professores. Muito bom. Juliana, Mariana, perguntas ou alguma fala final? Só agradecer mesmo pela palestra. Eu mesma estava meio desanimada. Já dei uma animadinha hoje. E tem que tirar a foto, né, professor? Com certeza. Para a gravação e vamos tirar aquela foto. Meus amigos estudavam para concurso.